Dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, sábado, 4 de janeiro de 2025, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de semana. Hoje, o último dia. Amanhã, domingo, primeiro dia da próxima semana. E você possa refletir sobre a sua virada de ano, sobre as suas promessas feitas para esse mês de janeiro, sobre suas promessas feitas para 2025. Se já começamos, se ainda não, se já voltamos a frequentar a missa, se já pensamos em batizar aquele filho que não está ainda, ou aquela filha que não foi batizado ainda, se já pensamos em colocar aquele filho ou aquela filha na catequese que já está na idade, às vezes estamos protelando, aquele filho ou aquela filha que está na idade já do crisma, e estamos também protelando. Se ainda estamos pensando em casar na igreja, já estamos vivendo há muito tempo juntos e não casamos ainda. Tudo isso são promessas que as pessoas passam para a gente. Esse ano eu vou casar na igreja, já tenho 2 filhos, já tenho não sei o que, já tá bom de casar. E às vezes passa o ano todo e não casa. E é importante que a gente cumpra todos os mandamentos. A gente erra, a gente esquece, a gente vai passando o tempo. Não, já tá bom, Deus já abençoou. Não, Deus quer que você cumpra tudo, mas tem que ser de livre e espontânea vontade. É preciso que nós nos aproximemos de Deus com toda sinceridade, com toda calma, sem estresse, sem pressa, mas que nós possamos a cada dia procurar nos aproximar, porque não sabemos o dia nem a hora. Então é preciso que a gente vá colocando as coisas em ordem. É preciso que a gente vá pagando as dívidas que a gente tem com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a Santíssima Trindade. É preciso que a gente siga o exemplo da família de Nazaré, exemplo de perdão, de humildade, de simplicidade. Precisamos cumprir nossas promessas. Deus está cumprindo as promessas dele. Deus nos deu saúde, trabalho, barriga cheia, filhos para quem tem. Então, e você também possa retribuir seguindo as leis de Deus, pelo menos tentando imitar a família de Nazaré. Isso é importante para que você comece o seu ano procurando melhorar o seu espírito, a sua alma, e você possa atingir os seus objetivos em todos os sentidos. Mas a palavra de Deus é bem clara. Ela diz o quê? Procurai primeiro as coisas do alto, e tudo mais lhe será acrescentado. Não tenha pressa, não tenha medo de procurar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são suaves, leves, não são como as coisas do mundo, que nos causam estresse, cansaço, vergonha, timidez. As coisas do mundo são assim. Às vezes estamos tão preocupados com a concorrência, em queremos ter o mesmo carro que um vizinho tem, que o parente tem, e ter uma casa bonita como fulano tem, que esquecemos de nossa felicidade, do nosso bem-estar, do nosso descanso. Isso é o que vale na vida. As coisas têm que ser feitas com calma, com paciência, para que a gente também não viva uma vida estressada, endividada, preocupada. Temos que viver de acordo com nossas posses e nossas possibilidades. Quanto testemunho aqui na minha cidade, dentro da igreja, nós que trabalhamos com casais, quantas situações preocupantes dentro das pastorais, quantas pessoas hoje arrependidas do que fizeram, tantas pessoas que estão endividadas, devendo ao agiota, devendo ao banco, já não sabem mais para onde correr, já venderam as coisas que tinham. Então precisamos também pedir a Deus para nos dar sabedoria e para que a gente haja dentro das nossas metas, das nossas possibilidades, sem dar um passo maior do que a perna. Por isso, e os nossos antepassados já diziam, né? Os mais velhos já diziam: só pegue na rodia, se puder, com um pote. E o evangelho de hoje, nesse dia 4 de janeiro de 2025, é o evangelho de João, capítulo 1, versos de 35 a 42. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos aqui, quando João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus, os discípulos já começaram a seguir Jesus. E foram depois avisar Pedro. Pedro, que Jesus colocou o nome de Cefas, que quer dizer pedra. Então vejam que o evangelho de hoje é um exemplo também para nós. Quantas vezes vemos Jesus passar na procissão, quantas vezes vemos o corpo de Cristo ali passando, e nós às vezes não queremos seguir Jesus. Quantas vezes Jesus manda seus enviados, manda os mensageiros, manda seus anjos para aquela mãe, para aquele pai, para aquela família, e muitas vezes eles não querem seguir Jesus. Quantas vezes nós desperdiçamos essa oportunidade? E aqui os discípulos não deixaram de seguir, aproveitaram a oportunidade. É importante também que nesse sábado que a gente entenda que nosso tempo é curto. Amai enquanto há tempo. Procurai por Deus enquanto há tempo. É preciso que a gente fique atento a essas palavras. Procurai. Ouça enquanto pode. Vejam enquanto pode. Quem tiver ouvido, ouça. É preciso que a gente fique atento aos sinais, às mensagens que Deus nos envia todos os dias, através dos bons sonhos, dos mensageiros, dos padres, dos bispos. Tem muita gente séria na igreja. Tem muita gente realmente voltado para o Evangelho, para a palavra de Deus. Quantos padres dão bons conselhos, quantos bispos também. É preciso que você possa sentir a sinceridade dos nossos pastores. É preciso que você possa sentir o amor que eles têm pela igreja e pela palavra de Deus. Quantas pessoas hoje estão angustiadas, estão revoltadas porque seus pedidos não foram atendidos, porque não chegou a hora, porque não seria bom para você, porque sua fé não foi verdadeira. Nós podemos enganar muita gente, mentir para muita gente, mas a Deus ninguém engana. Ele conhece o seu coração, conhece as suas atitudes. Ele nos conhece porque Ele é um Pai, e o Pai conhece o Filho, e o Filho conhece o Pai. É preciso que a gente entenda que aqui nessa mensagem do Evangelho de hoje, ele seguia o Mestre, seguia a Jesus Cristo. O verdadeiro Mestre, o único Mestre que nós devemos chamar de Mestre é Jesus Cristo. Porque ele foi mestre em todas as suas atitudes, em todos os seus ensinamentos ele foi mestre. Nos milagres, nas passagens bíblicas, nos exemplos que ele deu durante a sua vida pública. Jesus não deu mau exemplo nenhum. Jesus não mandou ninguém fazer o mal. Mesmo quando as pessoas queriam enganá-lo, queriam que ele caísse em alguma pegadinha, ele sempre dava a volta e falava a verdade e sempre se saía bem. Porque ele conhecia o coração daqueles fariseus, dos mestres da lei, que queriam colocá-lo em situações difíceis. E é preciso também que você hoje, meus amigos e minhas amigas, fiquem atentos para o mundo que nós vivemos hoje.
Quantas pessoas também do maligno querem colocar você, sua família, em situações difíceis? É preciso que você siga somente a Jesus. É preciso que você vá apressadamente às coisas de Deus. É preciso que você siga o exemplo aqui de João Batista. Quantas vezes as pessoas, os profetas de hoje dizem para nós: aí está Jesus, o Filho de Deus. Nos apresenta Jesus através dos encontros, das mensagens, das missas, do evangelho que a gente escuta no rádio, nas redes sociais, na televisão. Isso é o profeta João Batista nos dizendo: aí, o mestre, sigam, vão até ele. E a gente não dá ouvido, a gente não entende os sinais. É preciso que a gente abra o olho. É preciso que a gente deixe de viver nas noites escuras. Quantas vezes estamos nos apegando aos problemas, dificuldades, para viver, para deixar de viver nas dificuldades? É preciso que a gente busque a quem veio trazer a verdade. Só Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Por isso que você deve sempre deixar as suas dificuldades, os seus problemas de lado e procurar primeiramente a Jesus. Não vamos conseguir nada, porque a palavra de Deus diz: sem Jesus você não pode fazer nada. Preciso que você atente para isso. Dentro da sua dificuldade, dos seus limites, a palavra de Deus diz uma coisa muito sábia. Ela diz: amar a Deus com todo o seu poder e com todo o seu entender. Não importa se você estudou pouco ou se estudou muito. Aqueles que sabem mais serão cobrados mais. Aqueles que sabem menos serão menos cobrados. Por isso que nós devemos usar toda a nossa sabedoria, todo o nosso entender para adorar o Senhor Jesus Cristo. E adorar somente a Ele. Somente a Ele. E a mais ninguém. Estamos às vezes preocupados em adorar pessoas, em seguir pessoas, em perder até a vida para estar perto de algumas pessoas. Quantas pessoas ficam pisoteadas, morrem em alguns shows por aí porque estavam querendo ficar perto do seu artista preferido. São pessoas iguais a nós mesmos. São pessoas que têm dificuldades, que comem feijão, que dormem, que sentem dores, que têm as mesmas necessidades que a gente. E a gente fica endeusando essas pessoas. Não estou aqui criticando que a gente não tenha uma admiração por um artista, por um ator, por um cantor. Não, isso é importante. Todos nós temos. Mas temos que saber o limite. Que o único e verdadeiro que nós devemos adorar é a Jesus Cristo. E quando você faz isso, todos os seus sonhos são realizados. Por isso não se esqueça. Adorar somente ao Senhor Jesus Cristo e a mais ninguém. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.